Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 9 horas e 34, dia 13 de 12 de 2022. Temos chuva aqui em São Paulo, 20 graus. Eu desejo um bom pregão a todos. Hoje já foi informe cenário, abertura de mercado, reader, panorama, muito trabalho, muita fé e muita luta. Eu vou começar os trabalhos falando do racional do YouTube. Bom, a gente passou, né, quando estava perto da mínima do dia, nós temos um grupo rotativo, estava ali entre 104, por volta de 104 e 850. Uma ideia, só para vocês entenderem, pessoal, de quem está fora do swing trade ou day trade, entrarem na ponta compradora. Por quê? Nós temos um grupo rotativo, todos os dias saem e entram pessoas no desafio de 126 mil pontos. Enquanto eu vos falo, eu vou tomar o meu Red Bull. Sabor aqui é novo, morango e pêssego. Então, só para vocês entenderem. Então, ponto número 1, né? Eu falaria em compra, no caso para o mini índice. Razões. Linha de retorno. Se a gente for ver aqui, essa linha de retorno, eu comentei no relatório, o único produto fechado, né, do pessoal da última imersão e do último passaporte é esse relatório de mini contratos, né? Isso daí foi combinado lá atrás. Então eu até comentei nesse relatório o seguinte, né, que havia três pontos, três toques, na verdade são quatro. Um no dia 13 do 10, aí nós temos um outro, dia 14 do 10, aqui um outro, dia 17 do 11, quase tem um quinto ponto aqui, de repente a gente pode até considerar o dia 10 do 11, então vamos dizer 5 pontos. Eu vou circular aqui porque esses estudos são muito fortes e eles fazem absolutamente a diferença porque eles dão um norte, correto? Muitas vezes o pessoal fala assim, o mercado vai cair para os 96 mil pontos reto, ele vai para 100 mil pontos, ele vai para os 110, mas aí com base em quê? Muitas vezes com base em nada. A gente está comentando humildemente aqui, né, sem nenhuma pretensão de ser super-herói, de ser absolutamente antagonista, apesar que muitas vezes nós já fomos, né? O trader, todo profissional, ele tem os seus momentos de muito brilho, outros de mais trabalho do que brilho, enfim. Então, tecnicamente, é possível que exista uma reversão. Houve um bom volume ontem, está distante da média de 21, que está nos 110 mil pontos, então nos parece aqui que vai haver um teste do fundo anterior a 106.980 logo, entre hoje e amanhã. Se esse ponto for rompido, provocará um movimento de aceleração dos preços até os 110 mil pontos. É a minha opinião. Então, racional do YouTube, eu falaria em compra nesse momento, a 105.500, entendendo que haverá o teste do 105.950 ainda hoje. Então seria um racional aí em torno de 450, se a gente pegar agora 460 e 70 pontos. Então eu penso que haverá o teste 105.950. O livro de ofertas ainda está desequilibrado, né? Mas deve equilibrar-se. Ontem o mercado exagerou. Foi em relação à lei das estatais o principal problema, envolvendo a Luiza Mercadante. Mas o Haddad vai dar uma entrevista hoje no final do dia e provavelmente vai dizer que não será revogada ou agredida a lei das estatais. Depois eu faço algum material explicando melhor sobre isso, ou no Telegram, ou mesmo no Instagram, faço uma live, alguma coisa assim. Deixa eu só ver se subiu aqui o Reader. Falta subir só. Deixa eu colocar o Reader aqui. Então eu vou fazer os comentários, depois eu volto ali para... Pessoal, eu vou gravar exatamente até as 10. Eu tenho um compromisso hoje. Até 10h10 eu edito, tomo um banho e vou. Só para não atrasar, para dar pra gente fazer tudo de forma harmônica. Agora começou a aparecer de novo aqui o arroba no YouTube, né? Quem tem essas ideias, meu Deus. Antes das eleições, você disse que o mercado já havia escolhido o presidente. Pois bem, de 4 de 11 até hoje o mercado já caiu 117.500 pontos. Daí eu te pergunto,
É realmente o que o mercado queria ou é a conversa, aquele papo no boato cai no fato? Primeiro, o que acontece, Delphi? Eu prometo para você que nós vamos jantar lá no Paris 6, que a gente vai pedir sobremesa, vinho, e que nós vamos falar sobre um fechamento de um negócio que estamos conversando há algum tempo. Aí eu te levo numa barraca de cachorro quente, sem bebida, e falo para você que fica para o próximo mês a nossa conversa. O governo do PT, para fazer uma grande aliança no primeiro turno, eu fiquei neutro no primeiro turno porque eu acreditava que os dois governos seriam parecidos, mas o PT prometeu uma coisa para os eleitores, para a sua base, inclusive para os partidos de coalizão, e está fazendo outra. O governo falou em pragmatismo, em política econômica baseada em tripé econômico, né? Numa política econômica mais voltada para o primeiro mandato do Lula, e está fazendo diferente. Tomou o poder na unha antes da posse. Aí o mercado cai. Então houve uma traição em relação àquilo que foi combinado com todos os participantes antes das eleições, e antes da posse o governo tomou o poder fazendo tudo diferente. Como não vai ter vida fácil, porque o Congresso ele é um Congresso duro e vai ser ainda mais a partir de fevereiro, tem esses entraves, né? Então é isso que eu penso. Querido amigo Carlos Flá, professor, tudo bem? Acho que não haverá surpresas drásticas que vem do mercadante, né? É isso? Me vem estar no mercadante. Essa parte eu não entendi 100%. Professores institucionais estão vendendo já faz anos, isso não é novidade no mercado. Agora eles estão destruindo a economia, gerando inflação, perda de poder das empresas, isso é fato. Agora eu sempre bato na tecla quando ocorrem esses fenômenos, política e economia, porque nesses momentos um jornalista veicula uma notícia e o mercado bate. Até aí tudo bem, depois às vezes ocorre do autor virar público e Deus conversar a notícia. Esse é o problema, né? Você não consegue operar de forma técnica, né, querido? Ou seja, o jornalista fala algo, depois outra parte fala outra, e nesse burburinho de notícias o mercado derrete. A minha opinião é que o órgão regulador, a CVM, poderia checar a notícia e comunicar o mercado de fatos, né, dos fatos. O mercado não pode ficar à deriva num jogo de narrativa, se uma ação dispara de forma inesperada, eles querem saber os motivos. Só que o Zé Vendinha fazia isso também, né? Isso não é uma particularidade do PT. A questão do PT é que foi combinada uma coisa e está sendo feita outra, né? Então, por exemplo, como é que vão ventilar o mercadante na Petrobras? Tem a lei das estatais. Isso é para gerar queda no mercado. Só que aí eles vão negar. Hoje o mercado sobe de novo. Então a gente não está operando com base em algo técnico, né? Fluxo, fundamentos, gráficos. Essa é a questão. Então eles conseguem realmente direcionar os preços. Entendo que as narrativas não tem como controlar, mas chegar a notícia e comunicar o mercado traria transparência. Aí fica essas narrativas no ar prejudicando a economia do país. O preço worldwide, o mundo afora, ele é manipulado com muitas vezes boatos, né? Isso eu acho difícil. A gente tem que tentar filtrar e tomar cuidado com o tamanho da posição para conseguir, né, suportar esses movimentos contrários. E aí quando o movimento segue o caminho mais provável, que nesse momento é de alta, nós estamos posicionados. Porque se fica esperando também uma definição, você não consegue se posicionar. É a minha visão. Aí o nosso querido amigo diz, no Brasil tudo é complicado, eu não votei no PT, respeito quem votou, mas o que estão fazendo os institucionais vendidos há anos não tem o menor sentido, muita história, o mercado precisa mudar para trazer segurança aos investidores. Grande abraço, professores firmes na luta, logo eles entram em férias, falou tudo, entrou em férias o Congresso, o mercado vai decolar, talvez antes. E qual que é a grande questão, né? Quando envolve política e polícia na economia, é um caso sério. Patrícia deixa aqui, professor, que loucura, difícil ver os papéis derretendo, sem dúvida. Aí vamos ver aqui o comentário do nosso querido amigo Fábio Weber. Bom dia, professor. Não estaria o input gráfico perpétuo do índice formando um oco hino semanal? Vamos ver. Tínhamos um ombro mais estreito que levou o índice em torno de 120K, fazendo uma reta pescoço. E agora vindo buscar o 104K, parece formar um ombro mais largo, levando o índice aos 132. Vamos estudar. Essa é a ideia, né? Que vocês comentem para a gente poder aprender, de repente alguma coisa que passou que nós não vimos. Podendo até ser considerada uma simetria espelhada quando chegou em torno de 120K, havia a possibilidade desse movimento. Mas não quis acreditar na possibilidade de se concretizar, agora realizar, acredito que o caminho é recuperação. O que o senhor acha a respeito? Obrigado e forte abraço. Obrigado a você, Patrícia, Carlos, Portal, João Vinícius, que
enobrecem o nosso trabalho diariamente. Então aqui a gente vai fazer estudo com base em 2 softwares. O primeiro, o TradingView, que está cada dia mais caro, eles vão aumentando. Não que eu esteja reclamando, mas é uma baita numa malandragem, não é só o dólar, né? Toda vez que vem a fatura, eles vão. Eu tenho um pacote grande, mas é a vida, vamos em frente. O que você está dizendo faz sentido. Aqui pode se interpretar de 2 formas, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, ou mesmo ombro, cabeça, ombro invertido. Nem vai precisar estudar no Cartesia. Então faz sentido sim. Quando existe um movimento dessa magnitude de queda, aquela coisa toda, eu gosto sempre de me basear no fundo anterior, né? O fundo anterior é muitas vezes onde os vendidos colocam um stop. Então, acima de 106,530, o mercado vai começar a subir de novo e subir forte, é a minha opinião. E a reta pescoço está aqui em cima, né? Nessas máximas recentes. Então, genial, parabéns. E falando um pouco de fluxo, olha que interessante, estrangeiros acumularam 2.922.835.000. No mês de novembro, eles já estão com 3.299.730. Pô, professor, mas o mercado não sobe, porque os institucionais estão vendendo muito mais que isso. Né? Então, eis a questão. João Vinícius, boa semana, querido amigo, mesmo com algumas notícias favoráveis dos mercados internacionais, o nosso, sobretudo, cenário político vem atrapalhando a alta do mini índice. Inclusive, nós vamos migrar, fazer a rolagem amanhã, logo após a abertura. Queria que se rompido 107,620 podemos ter uma alta até sexta, apesar do espectro que se desenha, que Deus ilumine a todos nós. João, eu acho que o primeiro passo é o 105,950. Aqui no 108 acho que não vai represar preço, nem no 108,720. Nós podemos traçar uma linha de tendência de baixa. E talvez podemos dizer que essa linha de tendência de baixa é o grande divisor de águas entre a compra e a venda. Ok? Everson, Luiz, querido amigo, boa tarde, professor Wagner. Para quem faz aportes pequenos todos os meses, vale mais a pena comprar a ação mais cara ou a mais barata? Por exemplo, Taesa, a diferença é pequena. Né? Vou fazer o estudo aqui. É uma questão de liquidez. Esse estudo é mais adequado fazer no Cartezinha, porque eu já tenho o estudo do volume. Eu tenho algumas diferenças, né, que eu trabalho de um para o outro. Então, por exemplo, né, Taesa 4 negociou, por exemplo, ontem 4,9 milhões. A TAE 11 com certeza vai ter um volume maior. Um volume maior. Né, 91. Eu, particularmente, gosto da que tem um volume maior na hora de entrar, sair da posição, mas você vê que o gráfico não faz diferença. Inclusive, ambas têm rompimento falso e um baita de um martelo. Ok? Então, respondendo objetivamente, TAE 11. Pra não ficar, eu sempre gosto de falar de forma objetiva, sem ficar rodeando, então TAE 11. Memória de mercado, excelente vídeo, muito obrigado. Professor, já teve alguma experiência com análise quantitativa como empregada por Jim Simons, Estados Unidos? Eles só contratam matemáticos para descobrir padrões matemáticos no mercado. Será que funciona? Obrigado pela atenção de sempre. Olha, teve uma época, querido ou querida, eu não sei se é homem ou mulher, que eu fiquei 2 anos operando DI junto a um banco, né, que era controlado pelo Banco do Brasil, fui muito bem. Nós operamos 24 meses invictos. Aí me chamaram lá, eu achei que ia me dar... Sei lá, eu sinceramente, era ali perto do Shopping Morumbi, no Rocha Verá. Achei que ia me dar um bônus, um prêmio, ou até me convidar para um cargo interno lá. Eu fui até pensando, falei, poxa, se for para alguma coisa mais formal para eu trabalhar aqui, eu não vou conseguir atender. Fui pensando, aí chegaram, a gente vai desativar a operação de varejo e tal. Eu falei, legal. Aí foi isso. Inclusive, os últimos valores lá que eu tinha para receber não me pagaram. Como também ficaram me devendo quando eu sair de uma sociedade envolvendo uma plataforma, então tá tudo bem. As pessoas acham que esse é o caminho, sigam assim. E como eu tenho coisas mais importantes para fazer, eu tentei negociar aqui, colar para não levar para o jurídico,
vida que segue. Então, eu tive contato sim com o modelo Quant. Eu acho que serve para balizamento, é uma ferramenta a mais, mas eu não acho que ela é decisiva. Essa que é a minha posição. Ok? Deixei o comentário do Rafael aqui por último, é o comentário mais duro, né? Interessante que várias pessoas deixam o like. Quando a gente acerta aí semanas, meses seguidos, ninguém praticamente comenta nada, não elogia, não deixa like, mas volto a dizer, é a vida, né? As pessoas raramente elogiam, mas quando é para criticar, elas adoram. E assim a gente segue. Então, o Rafael, o que você poderia fazer, Rafael? Primeiro, monta um canal, né? Pode ser uma boa ideia, inclusive você pode até divulgar seu trabalho aqui, monta um canal, monta um grupo. Hoje tem o Telegram, é uma boa sugestão que eu deixo para você. Então ele falou que o movimento de queda não era difícil de acontecer. Talvez você esteja preparado para voar solo. Leva alguns alunos junto também. Então ele talvez eu acreditei no 26K para depois cair, eu nunca falei isso. No vídeo de 25/10, a bolsa estava em 115, ele postou o comentário, o Rafael, ele acertou o movimento, olha que bacana. Olá, Wagner, é razoável que a bolsa venha fechar o gap de 110 e 800 e depois buscar a região do 103? Geralmente eles derrubam a bolsa para preparar o rally de Natal. Aí depois coloca alguma época que aconteceu isso, que eles derrubaram primeiro para depois fazer o rally de Natal. Estatisticamente, que é com que eu trabalho, dados. A questão é como agir para se proteger desses movimentos desde o início, ter um plano de ação correto. Comprar agora faz muito sentido nesse nível de preço, concordo com você. Para quem está líquido, né? Em alguns momentos pontuais, estrangeiros fazem preço para baixo, mas no geral os estrangeiros estão comprando e deve aumentar o volume de compras assim que o cenário político se tornar mais claro e ficará interessante investir na compra. Maravilha. Então, um abração a você. Se você quiser montar um canal e divulgar aqui, eu deixo. Tá bom? Aí... Porque, Rafael, sendo bem sincero, né? Nós temos um grupo, mais de 90% das vezes, quando a gente acerta grandes movimentos que trazem o dinheiro de verdade, o grupo era contra. Vocês sabem isso pelas enquetes de Instagram. As pessoas me procuram, a Top Traders tem um produto diferente, porque geralmente a gente vai na mão contrária, né? Então, da mesma forma que a gente guiou até aquele movimento perto de 126, de novo, que quando chega ali perto não bate, é impressionante, né? E eu vou manter o meu compromisso de manter a base aberta. Vai perto de 126, não bate. Vai, não bate, vai, não bate, eu vou manter meu compromisso. Então, dizer que o movimento não era difícil de acontecer é complicado, né? Não. Mas enfim, eu não vou criar caso aí, você foi respeitoso, eu jamais apagaria esse tipo de comentário. Mas quando o aluno ele afronta o professor, eu acho que ele está pronto para montar um trabalho solo para fazer. Eu estou falando sério, porque a gente viu, por exemplo, dentro da LS, por exemplo, que é uma empresa enorme hoje, são verdadeiros vencedores de Storm, muitos profissionais que lá trabalhavam, quando tinham opiniões que eram muito divergentes, saíam fazer um trabalho solo com muito sucesso. Vocês sabem de quem eu estou falando, são caras geniais de mercado. Né? Mas tá tudo bem, a gente segue aí quando a gente acerta os movimentos e tem aqueles fundos, aquelas inflexões, aí se alguém colocar um movimento aí não tem nenhum like. Quando é uma crítica, o pessoal adora tripudiar. Então sigam dessa forma que vocês estão no caminho certo. Então vamos continuar trabalhando, vida que segue. Então quer dizer que o movimento não era difícil de prever. Agora só me faltava essa. Então vamos lá. O índice Nikkei, ele deve continuar em alta, como se a bolsa fosse uma ciência exata, né? Parece que eu fiz uma prova de física e errei a conta, o resultado final. A bolsa não é uma ciência exata. Não tem lado certo ou errado. O lado certo é daqueles que conseguem antecipar o movimento. É assim que funciona. Né? Dá a impressão assim que eu fui, por exemplo, negligente, que existia um caminho óbvio e que aí eu não fui por aquele caminho, eu não tinha um plano. Né? Então é complicado, né? Ler alguns comentários, mas eu jamais apagaria porque ele é respeitoso. O bom debate, eu nunca fujo a ele, mas eu não preciso concordar. Aí eu vou lá e emito a minha opinião, que não é a verdade absoluta também, porque eu não sou Deus. Então o índice Nikkei deve seguir em alta, um gráfico craquelado, amalucado. O minério de ferro, mesmo com essa correção, mantém o viés altista. Nós temos aqui o petróleo montando fundo, está com mínimas e máximas mais altas, tanto no Brent quanto no WTI. E
os títulos americanos de 10 anos continuam com viés baixista. Futuros americanos estão em alta em torno de 0,60 nesse momento. E esse tipo de comentário que o nosso querido amigo fez, vocês podem detonar, sendo com respeito, sem fazer propaganda, sem palavras de baixo calão, sem agressão entre os alunos. Eu nunca apago não, pessoal. Isso daí é o bom debate. Você pode ter certeza que esse tipo de comentário ele é positivo, porque faz refletir, faz avaliar, mas aí eu concordo em alguns pontos, mas eu não preciso concordar totalmente. Como as pessoas não precisam concordar comigo de forma plena também. São comentários muito bem-vindos. Então, sobre o índice Nasdaq, ele parece aqui que, até por essa barra que está deflagrando o fundo, eu destacaria aqui no caso, né, o rompimento de 3974, montando fundo duplo aqui no S&P, no Dow Jones eu fiz inclusive no informe Reader, agora há pouco, padrão da alavanca, rompimento do fundo duplo. E deve ter continuidade, né? Os futuros estão em alta 33,899. O VIX está numa região boa para vender, eu venderia a VIX nessa região. Né? A gente falou em venda nos 34 para zerar perto da mínima agora, eu penso que vale a pena vender de novo. E minha plataforma aqui do celular, ela simplesmente parou, não estou vendo as cotações. Agora sim. Você vê como a situação é complicada. Eu, de forma contínua, sempre falo a verdade, né? Ontem porque a verdade sempre ela prevalece ao correto. Ontem eu tinha uma sessão de fisioterapia e aí eles cancelaram. Era 15 horas, eu falei, não, eu vou fazer a sessão que eu tô a caminho. Eu estava saindo de casa. Qual que é o problema? São as profissionais? Porque falam, olha, eu chego, é todo dia a mesma sequência. Então eu pesquiso, faço alguns exercícios lá que elas nem passaram, os fisioterapeutas, tal, ficam batendo papo, brincando no celular. Isso porque a internet lá dentro é cortada só no Wi-Fi para evitar, mas os fisioterapeutas ficam, a sua maioria, no celular o tempo todo. Ah, não, o problema não são os profissionais, não, é que choveu, alagou. Falei, não, eu tô indo mesmo assim. Se for o caso, eu ajudo a secar. Cheguei lá, não tinha nada. Eles queriam agendar alguém, ou porque estava muito cheio, e fui lá e fiz a minha sessão. Então a verdade sempre prevalecerá, né? Então, independente de qualquer variável, a gente trabalha sempre com a verdade. Sem esconder e sempre falando papo reto. O BZQ tem sinal de topo. Estrela cadente deve acionar hoje derreter. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, Mega Blaster Ultra, sinal de fundo, rompimento falso de 28,63. UK, Bolsa do Reino Unido, onde muitos alunos meus operam, deve respeitar a média de 21 e voltar a subir, assim como a maior bolsa da Europa no momento, Bolsa da França. Aí outro dia um aluno colocou, eu vi num canal que o professor Wagner Caetano falou que a Bolsa de Paris é a maior bolsa da Europa, kkk. Vai estudar, amigão, é a maior bolsa da Europa nesse momento. Eu afirmo com bases sólidas. Aí alguém foi lá, colocou um material para ele, que não fui eu, aí fez papel de pateta no chat ao vivo. Então, o Eurostock 50 já está invertendo a curva, o índice DAX na Alemanha, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, boa época. MME, movimento corretivo, deve voltar a subir, fluxo vindo para o Brasil e começando a retornar, ou pelo menos, né, estancando a saída de capitais da China, porque a China estimulava a economia, cortava juros compulsórios com as pessoas presas. Quer dizer, são coisas, né? E é difícil de entender o que se passa na cabeça de alguém que estimula a economia cortando juros e compulsório e prende as pessoas. O que vai acontecer? Fuga de capitais, porque a renda fixa também cai. Agora, você reabre a economia de forma convicta e aí você corta juros e compulsório, que é o momento para fazê-lo agora, uma vez que a inflação por lá está sob controle, e aí eles não cortam. Então é um caso sério. Mas vão cortar, né? Vão cortar porque alguém vai ver a luz no fim do túnel, digamos, e vai falar, olha, agora é o momento de cortar juros e compulsório. Fundo não é equidistante, mas é um fundo triplo, aqui no Ibovespa em dólares. Nós temos o mercado vai abrir no Brasil, BOVA 11, sombra inferior, deve recuperar uma parte significativa da queda de ontem, a mesma coisa o IBOV. No caso do dólar, está caminhando para a região de 5.300, 5.290 que eu comentei lá no Telegram.
O dólar estacionando um pivô de baixa na perda de 5.310 e 500. DI um F25, o DI está, digamos assim, montando aquela história do topo mais baixo que o anterior no intraday. E o mini índice está caminhando para aquele ponto que eu comentei, né? Hoje a gente vai acertar o racional do YouTube. Vamos rolar o mini índice amanhã. O mini índice ele está caminhando para 105.950, que eu comentei que seria atingido talvez até as 10h30, aí, logo após a abertura do mercado à vista. Nós temos o milho. O milho, o ponto que divide o joio do trigo é a média de 21. Tem tudo para romper. E façamos aqui agora, para a gente finalizar os ativos fixos. Bom, o mercado vai abrir, pessoal, vai abrir em alta, né? Por exemplo, B3, SA3, rompimento falso de 11,28, fechamento desse gap, sombra inferior, bom volume, então é compra. Não é todo ativo que eu falo que é compra, mas muitos são, BBS3, padrão da alavanca, sombra inferior, volume muito acima da média dos últimos dias. Né? Bradesco, sombra inferior. Agora nós temos de fato um sinal de fundo, que é um martelete. A máxima 14,35 se romper, acionará o padrão. Itaúsa, um mega blaster ultra sinal de fundo, porque nós temos um martelo com grande volume, né? Sombra inferior significativa. E uma linha capaz de conectar os três últimos fundos. E Tube também tem um sinal forte de fundo, por quê? Martelete, para romper aqui 24,42 é um pulo, deve romper logo na abertura, volume muito acima da média dos últimos dias, então nós temos o algo novo. E também a linha de retorno. Por exemplo, aquele comentário que o Rafael fez, concordo plenamente. Então é momento de comprar. Sambi também, né? Um martelete, mas essa seria a minha última opção. E minha primeira opção seria a BPAC. Né? Uma claríssima barra de exaustão. Hoje deve subir uns 3%. Eu acredito. No mínimo 3%. Não vai chegar a tocar essa linha de retorno. Ele vai subir uns 3% o BPAC. Aí temos o IFNC, índice do setor financeiro, sinal de fundo, com grande volume, sombra inferior. Temos o IMAT. Continua aqui na luta para... falar que é o mastro bandeira é forçar a barra, mas é uma acumulação pós-movimento de alta, né? Geralmente o mercado ele concentra energia, depois dispara. Deixa eu só ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para falar aqui para vocês. Eu acho que não, que tá tudo certo. Hoje é minha última sessão de fisioterapia, às 15h30, lá em São Bernardo do Campo, minha cidade natal. Minha coxa está 100%, sábado voltarei. Não, sábado eu não vou jogar porque tem aniversário de uma amiguinha da minha filha, mas no outro no outro não vai ter, né? Dia 24, depois 31, quer dizer, em janeiro eu estarei de volta, vou treinar na praia também. Então aqui nós temos o imóvel de setor imobiliário no chinelo, grande oportunidade nos ativos do setor. Índice de consumo é o grande termômetro. Eu gostaria de ver aqui uma sequência em 2, 3 pregões de 4, 5% de alta, aí a gente pode afirmar realmente que é fundo. Temos o índice de energia. Índice de energia provavelmente vai deixar aqui um rompimento falso. Aqui tem um ombro, cabeça ombro enrustido. É o padrão do foguete contrário, né? O objetivo é a base. E aí Small 11, né? Falar que a oportunidade é chover no molhado. Mega oportunidade de compra. Petrobras também, muito depreciada. Eu não duvido que a Petro suba hoje uns 3%. Aqui provavelmente nós teremos a configuração do padrão da alavanca, um grande volume com sombra inferior.
E aí, por fim, Vale. Vale é uma ação que nós temos em carteira, acreditamos muito no papel, deve subir também uns 3% hoje, 2%. Está aqui sobre uma LTA. Essa LTA deve ser respeitada. Não acredito no topo duplo com eixo a 83,58. Duvido que a Vale detone aqui esse topo duplo, não vai fazê-lo. E só para finalizar, meninos, vamos rolar amanhã, atingindo nosso objetivo do YouTube durante a gravação. Fantástico. Aí ninguém elogia, né? É esse tipo de coisa que eu não entendo. Não que eu queira, seja arroz de festa, queira palmas ou holofotes, mas eu não consigo entender o que se passa pela cabeça, muitas vezes, de uma parte dos alunos, né? Então, um movimento fantástico que a gente pegou, né? Agora, rompendo 105.950, ainda hoje tem potencial para chegar nos 107 mil pontos. Então vamos fazer um segundo racional do YouTube, dessa vez de 1.000 pontos, 1.050 pontos, né? Teste aqui de 106.980 ainda hoje. Grande abraço a todos, saúde e paz, queridos. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!